Olá, o meu nome é Fernanda Andrade e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Associação entre Diagnóstico Nutricional e Dinapenia em Indivíduos com Doença Hepática Crônica em Ambiente Hospitalar, que tem como co-orientadora Mona Lisa Arruda e como orientadora Lucivalda de Oliveira. A doença hepática crônica ela é o resultado da agressão ao tecido hepático, causando inflamação e substituição do parênquima, ou seja, do tecido funcional, por nódulos fibrosos, levando à perda da funcionalidade desse órgão. Na literatura, já é bem estabelecido que pacientes com doença hepática crônica normalmente também apresentam a desnutrição, por conta de diversos fatores, como, por exemplo, o aumento do gasto energético, o maior catabolismo e inapetência nesses pacientes, a maior sensação de saciedade precoce e também a ingestão alimentar reduzida por conta de sintomas gastrointestinais, como náuseas, vômitos e diarreia. Uma outra condição que pode estar presente em pacientes com doença hepática crônica é a dinapenia, por conta de fatores como inatividade física, a condição crônica da doença e particularidades da hospitalização. A preocupação existe porque a coexistência de desnutrição e dinapenia agrava o prognóstico clínico desses pacientes, reduz sua mobilidade e também aumenta a mortalidade. Então, o objetivo desse trabalho é verificar a associação entre a desnutrição e dinapenia em pacientes com doença hepática crônica. Então, trata-se de um estudo transversal que ocorreu entre os anos de 2023 e 2024, com indivíduos hospitalizados com idade igual ou superior a 18 anos e que tivessem o diagnóstico de doença hepática crônica. O estudo foi conduzido em um hospital público daqui de Salvador e a coleta de dados foi realizada a partir de prontuário clínico ou diretamente com o paciente, sendo coletados dados demográficos de sexo e idade e dados clínicos referentes ao diagnóstico clínico, etiologia e gravidade da doença. Para o diagnóstico nutricional foi utilizado um instrumento inovador que está em etapa de validação, chamado Semiologia Nutricional Sistematizada, que é um instrumento que avalia diversos compartimentos corporais, dando uma pontuação de 0 a 6. Depois é feito um somatório dessa pontuação e é obtido o índice de depressão corporal. A partir disso, os pacientes eram classificados entre bem nutridos, desnutridos leve, moderado ou então grave. Para avaliação da força muscular, foi realizada a dinamometria, utilizando o protocolo padronizado da Associação Americana de Terapeutas da Mão, e as medidas foram realizadas no lado não dominante dos pacientes. Foram classificados com dinapenia aqueles indivíduos do sexo masculino que apresentassem força muscular abaixo de 27 quilos e mulheres que apresentassem força abaixo de 16 quilos. Em relação à análise estatística, foi utilizado o software SPSS. Os dados descritivos foram apresentados por meio de frequências e medianas. Para verificar a associação entre desnutrição e dinapenia, foi utilizado o teste de Q² de Pearson e os resultados foram considerados estatisticamente significativos quando se obteve o p-valor menor do que 0,05. Um total de 81 participantes foram incluídos nesse estudo, com mediana de idade de 60 anos, cuja sua maioria era do sexo masculino, apresentava a etiologia da doença alcoólica. Em relação à gravidade, a maioria apresentava Child-Pugh P, que é um estágio moderado da doença. De acordo com o MELD, a maioria estava em um estágio descompensado da doença, com pontuação acima de 10. Em relação ao diagnóstico nutricional, a maioria dos pacientes apresentaram desnutrição em algum grau. Em relação à força de preensão manual, a maioria estava com essa força adequada, ou seja, não apresentavam dinapenia. Em relação à nossa análise de associação entre força de preensão manual e desnutrição, foi observado que houve sim uma associação entre as duas variáveis, sendo 59,3% daqueles pacientes que estavam desnutridos também apresentaram força de preensão manual inadequada, ou seja, também apresentaram dinapenia, com esse valor sendo estatisticamente significativo. Os achados nesse estudo acerca da associação entre desnutrição e dinapenia coincidem com os achados na literatura. Um estudo de 2022 mostrou que pacientes moderadamente ou gravemente desnutridos também apresentaram risco aumentado de dinapenia. E um outro estudo de 2021 mostrou que idosos hospitalizados desnutridos tinham risco 1,5 vezes maior de apresentar dinapenia. Bom, os achados tornam-se ainda mais preocupantes, uma vez que diversos estudos na literatura mostram uma correlação negativa entre dinapenia e o tempo de internação hospitalar, assim como associação à mortalidade. O presente estudo mostrou existir associação entre desnutrição e dinapenia em pacientes com doença hepática crônica hospitalizados. E quando essas duas condições clínicas estão sobrepostas, há aumento das chances desses pacientes apresentarem desfechos negativos.
Portanto, detectar essas condições clínicas é fundamental para a terapia nutricional precoce e assertiva. Essas foram as referências. Muito obrigada.